Quando você acredita que já viu de tudo na tua vida, vem a vida, te surpreende e mostra que tem muita coisa que você ainda não sabe. Estamos no ar. Primeiramente, então, avisando a todos os nossos assinantes, grupo, lista. Estou agora aqui com um sisteminha um pouco mais moderno. Estamos no ar. Sempre é bom avisar. Inclusive, a gente vai começar essa live, esse Absoluto Podcast, número 16. Que maravilha, né? Estamos concluindo o mês de abril. Esta foi uma semana positivamente atípica, com mais conteúdo, porque eu tinha uma certa disponibilidade de horário que não consegui no restante do mês. Quero avisá-los que a partir do mês de maio, devido às nossas novas demandas profissionais, nós não teremos conteúdo gravado ao vivo, né? Conteúdo transmitido ao vivo, nem no período da tarde, nem no período da noite, a não ser situações específicas, um feriado aqui ou ali, alguma coisa. Nossos conteúdos ao vivo, eles serão prioritariamente entre 10 e 13 horas. Então, esse horário a gente pode transmitir alguma coisa para vocês esporadicamente. Eu pretendo tornar a grade fixa. Então, nós devemos ter aí 2 Absoluto Podcast por semana. O ranking, aquele mesmo raciocínio de sempre, e os vídeos de externas, vídeos de test drive, o que resta do cabelo aqui na frente, que situação. O que vai ser feito de drive MJG e por aí afora, a gente pode disponibilizar a qualquer horário, não tem problema nenhum. Então são mudanças importantes. Talvez nós tenhamos algum outro nome. Absoluto Podcast já está consolidado. E pode ser que nós tenhamos alguma outra coisa, mas também posicionando isso. Então a live, que é uma coisa que está um pouco difícil a gente conciliar, acertar tudo, até segunda ordem vamos aguardar um pouco mais também. Segunda-feira, dia 2 de maio, a gente possivelmente consiga disponibilizar para vocês a primeira parte, o primeiro dos 2 vídeos do ranking, vídeo onde vou relatar os resultados dos carros, dos 30 carros mais emplacados do Brasil. A estradinha mais uma vez vai fechar na liderança. E a gente vai debater um pouquinho, vai fazer uma prévia disso aqui daqui a pouco, no nosso Absoluto Podcast. E entre as marcas também, a Fiat totalmente consolidada. Não há disputa entre a Strada e o HB20, a distância ficou muito grande. O HB20 também não tem disputa pelo segundo lugar. E entre as marcas, mais ou menos por aí também, Fiat, Chevrolet, Toyota, consolidada na terceira colocação, e a Hyundai logo a seguir. Depois você tem a Jeep, a Volkswagen amargando uma 6ª posição, e não seria o fim do mundo se tomasse um passa-moleque da Renault e caísse então aí, desgraça pouca bobagem, né? Caísse para a 7ª posição. Eu quero agradecer a todos aqueles que assistem, a todos aqueles que chegam agora. A gente gravou ontem vários conteúdos e um deles já tem dado uma repercussão bastante interessante. Eu estou falando do vídeo onde comentei a situação vergonhosa que a Fiat, líder do mercado brasileiro, sim, Aliás, o vídeo está muito bem claro, muito bem explicativo, né? Os nossos conteúdos
modéstia à parte, eles são bastante explicativos. Eu tenho essa maneira de trabalhar com bastante serenidade para que a gente possa transmitir para vocês a melhor mensagem, possa transmitir para vocês a coisa com bastante tranquilidade. Só não entende quem está muito fora realmente, e aí não sou eu, né? Por exemplo, nós tivemos ontem uma publicação, um react de um vídeo nosso antigo, de 2017, e eu cito isso várias vezes no vídeo. Então, quando alguém ainda se dá ao trabalho de vir fazendo determinado tipo de pergunta, a gente não se dá nem ao trabalho de responder, e você até me desculpe, mas esse é o nosso método, esse é o nosso modus operandi. Gente, esse é um conteúdo, o tema principal do vídeo, que depois a gente altera sem problema nenhum, se eu achar conveniente, era para ter feito já há alguns dias, talvez até algumas semanas, mas com as dificuldades da agenda não foi possível. Então são 3 slides argumentando sobre isso daí. Uma mentora financeira do Instagram, ela ensina como você viver, como você pagar todas as suas contas, como lhe sobrar dinheiro ganhando R$1.500 por mês. Isso me lembrou, e isso vai acarretar um outro react da minha parte, se tiver no barato, talvez ainda faça até hoje, relembrando uma situação que me deixou bastante indignado na época, porque eu talvez certamente não, com certeza eu era um cara muito mais combativo em 2016 e 2017, e quando eu me deparava com certos absurdos, eu tinha mais o dom de me indignar. Eu tinha mais o dom de me revoltar, de ficar incomodado e de querer manifestar toda a minha indignação através de vídeos. Isso, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, né, vai amadurecendo, vai se cansando também de algumas coisas. É preciso colocar a verdade sobre a mesa, né? Então, mais do que simplesmente tomar maduro, não entro mais em qualquer tipo de discussão, você vai ficando de saco cheio, a bem da verdade, você vai ficando bem de saco cheio de lidar com algumas circunstâncias imbecis que a vida acaba colocando no seu caminho, e você vai deixando de lado, as coisas vão acontecendo e você vai deixando de lado. Você sabe que não é todo mundo que está preparado para ouvir a verdade, então você deixa de se incomodar fisicamente, porque era o que acontecia. Eu me incomodava fisicamente quando eu via certas merdas. Então, assim, quem é mais sensível, eu apresento as minhas escusas, mas a gente usa aqui termos, né, picaretas, estelionatários e por aí afora. Eu não tenho como lidar de forma diferente. O sujeito, em 2017, ele alega trabalhar com o carro, num outro estado aí. Quem me acompanha sabe quem é, e eu não vou dar palanque aqui, não. Não fiz isso, acho que não citei nome na época, e não vou fazer isso aqui, porque aí é desrespeito demais com as minhas convicções. Ele gravou um vídeo dizendo o seguinte, que uma pessoa que ganhava R$1.000, e veja bem, nós estamos falando de R$1.000 em 2016, em 2017, que tinham um poder de compra muito, muito maior do que o que hoje R$1.500 são capazes de comprar na vida de um cidadão adulto. Então, o que eu vou apresentar para você no próximo slide deixa esse picareta,
é mais um desses canalhas que trabalham no universo automotivo e que contribuem para uma imagem negativa de quem milita no segmento automotivo, porque você chegar para muita gente aí e comentar que você exerce uma atividade profissional relacionada a automóvel, uma boa parte dos seus interlocutores vai pelo menos pensar, porque minha saudosa mãe dizia que pensamento é uma terra onde ninguém anda, né? Vai pensar que você é um picareta, você é um golpista, você é um estelionatário. E embasa esse pensamento na imensa quantidade de picaretas que sim militam na área automotiva no Brasil. Não só no Brasil como no mundo, mas claro, reduzindo o nosso cosmos à realidade desse país. Então, quando a gente fala aqui que é assim enojante, é falar pouco, né? É reduzir muito mais sentimentos. Vamos reduzir a palavra enojante. O camarada... O quê? Como assim? Eu não entendi a piada, mas depois você explica aí. A gente não consegue, porque você está falando dos os momentos... Vê os vídeos antigos também, porque a gente pode fazer react de um vídeo recente, mas perde um pouco da graça, porque quem me acompanha sabe a minha linha de raciocínio. Então é legal você trazer à baila um vídeo mais velho, porque você consegue debater, você consegue trazer uma coisa assim, muito importante que eu falo, que é a solidez de um pensamento, de um argumento, de uma linha de raciocínio. Porque às vezes a pessoa pensa um negócio hoje e esse pensamento é tão absurdo que ali adiante já não faz mais sentido tudo aquilo que foi dito. Então algumas coisas, como eu mostrei, algumas coisas elas explicam. O tempo se encarregou de comprovar, e outras a gente muda sim de opinião. E não é problemático, não é dramático, não é errado você fazer ajustes no seu pensamento. O que não tem cabimento, mais uma vez, o calor inacreditável. Hoje está uma coisa de louco desde cedo. Eu pretendia começar a gravar cedo, não foi possível. Mas, então, quando a gente fala de um golpista, de um canalha, de um vagabundo que propõe certo tipo de coisa, basta um exercício simplório de custo de vida para você ver que aquilo não tem o menor fundamento. E a garotinha, que também, isso é uma coisa, momento divã aqui, tá? Durante muito tempo na minha vida, eu me incomodei com as pessoas que a gente popularmente chama de filhinhos do papai. São pessoas que nascem no que a gente chamava aqui de berço de ouro, são pessoas que já crescem com a vida totalmente ganha, então chegam, sabe aquela coisa? Chega com 18 anos de idade, tá com seu carrinho zero, bonitinho, equipadinho, para sair fazendo merda pela rua. Quando eu era novo, quando eu era moço, boa tarde pro meu querido irmão Nelson também, quando eu era moço, eu me incomodava muito com isso, eu nutria um ódio muito grande por esse tipo de pessoa. E depois, com o passar dos anos, aí eu fui batalhar a minha vida, a minha carreira,
que já tenho aí 20 e poucos anos trabalhando, né? É tempo pra cacete. Então a gente foi se acostumando, meu caro Nelsito. Não é questão de aceitar. Não sei se a palavra aceitar se aplica a esse tipo de coisa. Mas eu hoje, quando eu olho para trás e eu lembro de todos esses processos, eu vou dizer aqui para você que é uma relação de indiferença. Se a outra pessoa teve a felicidade, ou em alguns casos a infelicidade, a ruína de nascer num berço de ouro, de não precisar trabalhar para ganhar a vida, de não saber como é difícil você batalhar o pão de cada dia na tua mesa, cada um com o seu cada um no seu quadrado. Agora, o que eu ainda consigo me indignar, menos do que em outras épocas, mas o que eu ainda consigo me indignar é quando eu vejo pessoas desse tipo, as patizinhas, as dondoquinhas, como a gente falava, pelo menos aqui no interior, os boizinhos da vida, querendo dar lição de moral ou de eficiência financeira. Existe hoje, por exemplo, nesse Instagram, que é uma merda, por sinal, acho que está na hora de sair do Instagram também, é uma merda. Existem dois tipos de coaches, mentores e companhia limitada. Pode ter uma meia dúzia que seja competente naquilo que faz, é um tipo de profissional que eu geralmente não procuro. Mas existem dois grandes grupos. Você tem o grupo da Patizinha, que nasce no berço de ouro, que se precisar peidar, tem alguém para cheirar, tem alguém para trocar a calçolinha dela e botar outra de seda no lugar. Tá certo? Muito bem. Aí, outro tipo também, que é muito corriqueiro no Instagram, que é tão ridículo quanto, são aqueles que às vezes nem reboque nas paredes têm e querem transmitir algum tipo de conhecimento que eles não têm para as outras pessoas. Isso, como na internet cada um pode ser o que quiser, a coisa absolutamente desbundou. E essa mocinha, que vai aparecer no próximo slide, que vai ser um react dentro do Absoluto Podcast, que depois vai ser cortado como tal, ela é desse primeiro grupo, dessa turma que está com a vidinha ganha. Então, se tem um empreguinho, de repente, para dizer que são esforçados, entra num empreguinho para ganhar uma merreca, tanto faz, porque existe uma retaguarda e aí fica fácil você vir a público. Eu vou ler o seu comentário, deixa eu terminar aqui. E esse é um tipo de coisa que em outras épocas eu me irritava bastante. Isso me causava um ódio muito grande. Hoje em dia me provoca indiferença, mas não tem como uma pessoa propor que alguém nos dias de hoje, nesse país de merda, com R$1.500, e todo mundo vai ter oportunidade de entender, avaliar, porque é um react mesmo. Eu anexei aqui o vídeo dela e a gente vai fazendo aquele trabalho. Vamos lá. Não. Não, é porque assim, eu me lembrei, foi qual deles mesmo, cara? Espera aí, que ontem eu fiz bastante coisa. Não. Muito pelo contrário. Deixa eu lembrar qual que foi. Espera aí.
Eu não lembro qual dos 4 vídeos que eu gravei ontem que em algum momento eu citei a questão do... não, foi o do palhaço lá, do tal de ADG, não é isso? Não, muito que pelo contrário, cara. Não que eu aqui pretenda doutrinar ninguém. Eu não tenho essa pretensão em nada na minha vida. Mas eu acredito, honestamente, que alguém que de repente em outubro sair da sua casa num domingo, enfrentar às vezes fila, aquela imundície que eles fazem na porta das escolas, e votar num vagabundo, mentiroso, morfético, canalha, que nada que foi prometido foi cumprido, precisa rever os seus conceitos. Ainda dá tempo, né? Ainda temos maio, junho, julho, agosto, setembro. Ainda temos 5 meses e um pouquinho até o dia das eleições. Acho que dá para pensar. E sou bem enfático nisso. Eu não entro, como você pode imaginar, eu não entro em certas discussões porque eu não tenho estômago para isso. Então eu excluí do meu convívio uma figura que estudou comigo e que... Eu acho que eu contei essa história aqui faz pouco tempo e quem é do grupo de discussão sabe bem de quem que eu estou falando. Aí o sujeito me encontrou numa dessas redes sociais, é por isso que eu não gosto disso também, que eu tô para cair fora de praticamente todas elas. E aí começou com esse papo furado aí, e um fanatismo, e umas conversas fiadas. Aí quando eu me vacinei, se não me engano, essa terceira dose tomada aí em janeiro, que eu tomei a terceira dose, eu fiz uma publicação bem objetiva, dizendo que a divina providência celestial nos mantivesse saudáveis e longe do gado falante em geral. E ao que ele se doeu e tentou vir argumentar alguma coisa, e eu sou, como diz a molecada hoje, eu sou muito poucas ideias com esse pessoal. Eu falo que eu tenho ainda, porque o único grupo que eu aceito participar é um grupo que nós temos, que é o Grupo Caveira. E eu, sem pretensões, sem tirania nenhuma, eu não admito qualquer coisa nesse sentido dentro desse grupo, porque, primeiro que eu abomino grupos, né? As pessoas tentam me colocar em grupos no outro trabalho, eu saio imediatamente, eu não dou lado para isso. E aquele que depois de tudo que aconteceu, e nós tivemos aqui dentro da nossa família, porque a gente tem uma proximidade muito grande com as pessoas. São público que se tornou cliente, que se tornou amigo de verdade. Que eu posso dizer com orgulho que são amigos de verdade. Então, toda vez que eu falo deste canalha, deste psicopata, nós tivemos a perda do Eduardo Moreiras para a Covid e é óbvio que não cabe a mim dizer que se de repente o Moreiras tivesse sido vacinado anteriormente, eu não tenho a capacidade de saber o destino de ninguém, nem o meu. Mas é óbvio que se o lixo governamental, que aliás o Moreiras também, a gente compartilhava praticamente todas as ideias, se o lixo governamental tivesse tomado as providências que tinha que tomar, de repente o Moreiras estivesse aqui confraternizando com a gente. Então, uma coisa você pode ter certeza, defender ou aceitar a defesa desse vagabundo no meu espaço, não há possibilidade. Nada que esse cara fizesse, amanhã ele cumprisse todas as promessas não cumpridas na campanha dele, o meu voto não tem.
Então, deixando isso muito bem claro, foi até legal você tocar no assunto, porque talvez, e isso é uma coisa que às vezes eu me cobro depois que eu gravo os vídeos. Eu falo, eu acho que eu não fui claro o suficiente em alguns aspectos, porque eu abomino usar esse espaço para questões políticas. Mas eu acho que até a deixa que você deu oportunamente, te agradeço também, é a oportunidade que eu tenho de deixar isso muito bem claro. Então, evidentemente, aqueles que são meus amigos e que sabem desse processo, eu não vou deixar de ter amizade com ninguém por conta de político vagabundo. Agora, também não há possibilidade de ninguém vir tentar justificar esse desgraçado perante a minha pessoa, tá? Então, deixando bem explicitada a coisa, por todos os motivos que para mim são os motivos mais do que justos, não tem conversa. Não tem conversa. Obrigado pro amigo Jason, porque eu sempre falo, é uma coisa que eu não gosto de falar, mas se a gente se omitir o tempo todo, a gente permite algumas coisas que não é legal. Esse canalha, efetivamente, entende? E aqui não vem ao caso, mas e tal, e não sei o que. Este canalha, o meu voto não tem hipótese alguma. Não há possibilidade no mundo, e inclusive eu sou bastante agressivo com quem tenta, de alguma maneira, defender essa merda perante a minha pessoa. Por todos os motivos que eu considero válidos nesse aspecto. E que, inclusive, meu caro Jason, meu caro Nelson, de certa forma, o país hipnótico que nós estamos vivendo permite que figuras alucinadas como essa que vocês vão ver daqui a pouco se criem nesse país, nesse exato momento. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora, atenção, virando aqui, girando o slide, nós vamos fazer agora o react dessa garota que tem um perfil no Instagram, e pessoas que sabem o que eu penso acabam me mandando essas merdas porque sabem que eu não vou ficar quieto. A garotinha aí, ela se identifica no Instagram como mentora financeira. Então, qual é o compromisso dela com a suposta clientela dela, se tem ou se não tem, não muda a minha vida em nada. Dar dicas de como que essas pessoas vão trabalhar melhor as suas finanças. Eu considero muito valioso que o brasileiro, que não tem educação financeira praticamente nenhuma, conheça sim várias formas de se educar financeiramente, de como lidar melhor com o seu dinheiro, de evitar pagar juros absolutamente pornográficos e indecentes naquilo que pretende ter na vida. Tudo isso, para mim, eu acho mais do que válido. Só que daí há pessoas que não têm, e repito, eu não posso ter alguma coisa pessoal contra quem eu não conheço e jamais terei o desprazer de conhecer. A questão são as merdas. Da mesma maneira que, até no que o Jason estava falando agora, a questão dos fake news, dos canalhas vagabundos, pessoas que vêm a público, e todas essas ferramentas que nós usamos são públicas, e nós temos que ter responsabilidade sobre tudo aquilo que falamos, e tudo aquilo que eu falo aqui, eu bato no peito e dou conta. Porque não estou aqui servindo o interesse de canalha nenhum, é uma opinião baseada em coisa séria. Agora, quando a menina coloca aí,
o salário de R$ 1.500. Então, o que eu faria com o salário de R$ 1.500? Presta atenção, prepara o seu coração. Se você ainda não tomou uma água, eu vou tomar também. Só que eu já sei a merda que vem pela frente. Você está preparado? Então vamos lá, R$ 1.212 é o salário mínimo brasileiro. Pessoas que vivem com um salário mínimo ou menos neste país, neste exato momento, elas podem ser enquadradas numa categoria de miserabilidade. Porque o Queiroz não vale mais nada e a gente já mostrou isso aqui inúmeras vezes. Eu vou, inclusive, depois, paralelo, eu vou entrar lá na página dos caras que fazem a atualização financeira para mostrar os R$ 1.000 que o Picareta, em 2017, falava que você podia ter e manter um carro ganhando R$ 1.000 por mês, que era muito mais dinheiro do que R$ 1.500 nos dias de hoje. Bom, já dei todas as chances de você ligar o seu ventilador, botar o seu Isorodil debaixo da língua. Agora te prepara que é barra pesado que vem por aí. Como eu dividiria um salário de R$ 1.500? Bom, R$ 900 eu usaria para as contas. Opa, escapou essa merda aqui. Será que eu vou ter que deixar rodar inteiro? Que bosta. Se tiver... Como eu dividiria um salário de R$ 1.500? Bom, R$ 900 eu usaria para as contas fixas. Tenta imaginar você... Pera aí que dá até suador, como diz o Nelson. Tenta imaginar você aí. Você mora sozinho ou mora com a companheira ou companheiro, tem um filho, no máximo um filho, que é mais ou menos a realidade que eu tenho, né? Moro sozinho, meu bebê vem quinzenalmente aqui, passar um tempo gostoso com o papai. Vá ao supermercado e tente, com R$ 900 ou Queirozes, fazer uma compra para passar o teu mês, com um mínimo de dignidade. Mas a comadre, ela vai além. Ela quer dizer o seguinte, que essa pessoa vai gastar R$ 900 mensais com a casa. Tá escrito ali, ó. Tá pessimamente escrito. Talvez já para dizer que não foi isso que eu disse. Você vai, por exemplo, você vai pagar um aluguel, você vai pagar a prestação da sua casa, você vai pagar o condomínio, você vai pagar a conta de luz, a conta de água, a internet, o telefone, vai abastecer o seu carro, vai pagar IPVA, vai pagar licenciamento, porque seguro você não vai pagar mesmo, né? Porque a situação, aí também, tudo na vida, tudo isso que você vai fazer, o combustível a 8, 9, 10 reais, como aquele palhaço lá, você vai fazer tudo isso com 900 pau. Calma. Carro, alimentação e etc. Casa, carro, alimentação e etc. R$ 300 eu usaria para o meu crescimento profissional e pessoal. R$ 300 para o meu crescimento pessoal e profissional. Imaginando que essa pessoa esteja, por exemplo, numa universidade particular, eu gostaria muito de saber qual é a universidade particular que tem um valor de mensalidade nos dias de hoje na casa de 300 pau. Calma, 1.200, né? 900 para tudo que você precisa, mais esses 300 aí. Aguenta a mão aí. R$ 150 eu colocaria para minha reserva de... Você vai pegar R$ 150 e vai depositar na sua continha, sua caderneta de poupança, vai investir no Tesouro Direto. 150 pau, quer dizer, na verdade você tem então 1.350 para viver a tua vida neste país divino. E os outros 150 reais? De emergência. E R$ 150 eu usaria de lazer. Ou seja, com 1.500 conto,
você vai levar uma vida bem interessante. Você paga todas as suas despesas, você consegue investir no seu crescimento e você consegue gastar um pouquinho com o lazer e ainda um dinheirinho para você guardar, né? Para você, de repente, daqui a 6 meses, você pode estar comprando um carro zero, né? Quem sabe? E por aí afora. Num outro vídeo, a garota, não vou dar certos adjetivos que você pensou que eu ia usar. Você se enganou com o papai. A garota sugere o que ela faria com um salário de 4 mil reais. E isso até para as feministas de plantão, acho que isso acabou ocasionando mais ódio do que... Porque é uma baboseira que acho que eu não precisava nem perder tempo aqui falando, mas aí ela incitou o ódio das feminazes quando ela diz assim, que ganhando 4 mil por mês, dividiria as contas com o marido. Então você imaginar que esse marido também ganhasse 4, já ia para 8. Já é uma realidade muito diferente. Então você que mora numa cidade grande, você que sabe que, por exemplo, uma hora de estacionamento em determinados lugares passa dos 50 reais, o que você tem a dizer, Nelsito, para uma figura dessa? Então é disso que o Brasil está cheio, de picaretas, e aí você me desculpe, tá? Porque paciência tem limite. Você que paga, por exemplo, em São Paulo, você paga 2.000 e tantos reais de aluguel num estúdio onde a cama fica em cima da privada, ou o contrário, contrate os serviços da Dondoquinha, que ela vai ensinar você, porque você imagina, se com 1.500, aliás, eu me senti péssimo, né? Porque com o que eu ganho, que é um pouco mais do que isso, eu, dependendo do mês, o mês que eu me atrevo a algumas luxúrias, eu já passo um pouco mais apertado. Cheguei à conclusão que eu não tenho educação financeira nenhuma. Vá a merda antes que eu me esqueça. Com 4 conto, ela compra uma Ferrari à vista, né? Ela compra uma Ferrari à vista. Então, se eu simplesmente contasse, você provavelmente diria que eu estava mentindo. Que tal, hein? Então vamos continuar agora. Fiz até minhas caras e bocas pro corte que vem depois da live. Acabou essa merda? Ou ainda fala mais merda no fim? Comenta aqui pra mim qual que é o salário que você tem, que eu falo a distribuição. Sim, então, já me senti péssimo, porque com o que ganho, já, né, levo a vida ali me equilibrando, como diz o Nelson. Você que ganha R$1.800, porque a média aqui em Bauru, no comércio, é na faixa dos seus R$1.800 a R$2.000. Que é uma cidade maravilhosa, uma cidade rica. Então, todas essas pessoas poderiam estar nesse momento investindo na sua carreira, crescendo, guardando dinheiro, comprando aí o seu Jeep Renegade Sport 0 km, mas como são pessoas indisciplinadas financeiramente, estão aí passando dificuldade. É isso aí. É o retrato do Brasil, é esse tipo de figura aí. Agora chega que já me deu náuseas. E o Nelsito tem um olho clínico. Nelsito tem um olho clínico para coisa. Eu errei, eu bati aqui a barra de espaço e apareceu o lindíssimo Citroën C3 nova geração. Nelsito já... Olha lá, opa, Citroën. Gente, a Citroën, no mês de abril, vai fechar mal, vai fechar apenas em 15º lugar, mas ninguém tenha dúvida que está acontecendo um processo de ajustes dentro da Citroën por conta da chegada do meninão aí.
Citroën C3 nova geração. Aí eu faço 2 perguntas por falta de uma. Vive la France? O novo C3 será o equivalente ao Kwid da Citroën? Eu vou fazer alguns apontamentos importantes. Nelson, como sempre, né, um visionário, já adivinhou o início da minha conversa aqui. O Citroën C3 será, em termos de produto, só para a gente recordar, carro, motor, câmbio, suspensão, conforto, acabamento, dirigibilidade, etc. Produto, aceitação de público, preço, marca, história no mercado e por aí afora. O produto Citroën C3, se precificado da maneira como imaginamos que venha, e com este ar de SUV, tem tudo para ser uma opção muito competitiva no mercado brasileiro. E este produto aí que está na tua tela, peraí, porque o negócio aqui é invertido. Deixa eu ver se está do lado certo essa merda aqui. Não, é desse lado aqui. Então, este produto que está aí na sua tela, agora vai. Deixa eu até olhar aqui, situação ridícula, né? Programa ao vivo é isso daí. Este produto, aí garoto, este produto tem tudo para recolocar a Citroën de vez no jogo. Em alguns momentos, no ano 2022, o Cactus, praticamente carregando a casa nas costas, já mostrou que a marca tem poder de fogo. Que a marca, que o grupo, né? O antigo grupo PSA, hoje parte da Stellantis, a PSA nova, tem bala na agulha para se cacifar como competitiva. E o C3, sem dúvida nenhuma, que deve ser equipado com o motor 1.0 Firefly da Fiat, sinergia comercial é isso, ele tem tudo para ser uma ótima, se o meu irmão me permite até o ajuste, uma ótima opção. Ele pode ser o Kwid da Citroën na única coisa boa que a gente consegue ver e falar sobre o Kwid. Boa tarde aí para o Wallace. Na única coisa que o Kwid tem de bom, que é, de fato, ser um produto, nessa nossa distinção, ser um produto que convenceu o público, inclusive de uma coisa que ele não é. E quando nós colocarmos numa comparação, de repente, porque o preço permita que se faça uma comparação entre o Citroën C3 e o Renault Kwid, não se colocam na mesma prateleira. Então, se vier efetivamente precificado como a gente acredita que venha, o C3, sim, em termos de resultado comercial, ele tem tudo para recolocar a Citroën no mapa, recolocar a Citroën na briga efetiva pelo top 10. E isso deve acontecer agora em maio, ou no máximo junho, quando também o seu primo, né, o Peugeot 208, vai ser, como a gente explicou numa live no Absoluto Podcast anterior, o Peugeot 208 também vai receber algumas alterações. Quais são essas alterações? Vai realizar uma reduzida enquanto carro e vai crescer muito enquanto produto, porque terá oferecido motores 1.0, consequentemente 1.0 aspirado, que consequentemente serão oferecidos mais ou menos na faixa de preço que hoje é oferecido 1.6 acoplado ao câmbio manual.
Então, ambas as marcas se cacifam para viver momentos muito mais felizes no Brasil. Talvez, é aquilo que a gente fala, no acumulado 2022, talvez não dê tempo para incomodar a Caoa Chery, para de repente a própria Nissan, mas com toda a certeza do mundo, o que ganham em competitividade Peugeot e Citroën é uma coisa absolutamente sensacional. Eu fico feliz de ver o meu amigo Nelsito contente aí com o resultado, contente com as perspectivas que, afinal de contas, a Citroën tem para os próximos tempos. Gente, olha só, para a gente terminar o programa, para não ficar um programa muito extenso, realmente tirar o 1.2 PureTech, que aliás era um motorzinho legal, que é usado na Argentina, por exemplo. É difícil às vezes entender a lógica dos caras, mas tudo bem. Tirou 1.2, agora vai ficar 1.0 Fiat, que aí vai ganhar escala, né? Porque já é oferecido nos carros da co-irmã, então não vai ter grande dificuldade com isso. Aproveita uma fábrica que já está a plenos pulmões, motor para Mobi, para Argo, enfim. E indiscutivelmente a gente tem aí perspectivas de dias felizes para a Peugeot e para a Citroën, para a alegria do Nelson. Para a gente finalizar, segunda-feira, dia 2, no outro canal. Qual é o outro canal? youtube.com/mjg2tv. É o canal desmonetizado, onde nós ainda, né, até segunda ordem, nós ainda disponibilizamos os vídeos do ranking brasileiro de emplacamentos ao vivo. Muito bem. O que nós vamos falar na segunda-feira? Porque segunda é dia do ranking dos carros. O que nós vamos falar? Estradinha continua nadando de braçada. Tendo o HB20 como seu mais direto perseguidor, porém longe, não é uma folga do tipo que o Onix tinha no passado. Até porque o momento do mercado não comporta isso. Não tem como, nos dias de hoje, um carro emplacar 22 mil unidades. Aliás, fica a título de curiosidade, claro que faltam os resultados de hoje e, às vezes, alguma coisa de amanhã, mas a Estrada, ela emplaca hoje 3 vezes, em abril, 3 vezes menos do que o Onix nos seus melhores momentos, de 22 mil e pouco. Então, o cenário é esse. Mas dentro desse cenário, a Estrada vai abrindo uma folga muito tranquila para que você tenha ideia do que eu estou falando. Só um minutinho aqui, moçada. Então vamos localizar aqui. A Estrada, com 7.500 emplacamentos, ela no ano ela tem 29.200 contra 25.000 do HB20, que é o seu mais direto perseguidor. O Onix apenas 22.500 na terceira posição e perdendo fôlego na disputa pelo segundo lugar. Completam, para você ter uma base, o que está acontecendo, o tamanho do domínio da Fiat. O Mobi é terceiro, o Pulse é quarto e o Onix é quinto. Então, dos 5 primeiros, 3 são Fiat. Aí você tem o Argo em sexto, o Onix Sedan em sétimo, a Toro em oitavo, ou seja, 5 Estrada, Mobi, Pulse, Argo e Toro entre os 8 mais bem-sucedidos do mercado nacional nesse momento. Como sempre aconteceu, inclusive na época de Uno e Palio,
a força da Fiat se mostra num conjunto. Mesmo a estrada, óbvio, hoje sobressaindo, a força da Fiat está em ter vários dos seus carros vendendo muito bem. Aí o Jeep Compass em nono e o T-Cross salvando, e ainda que esteja ameaçado pelo Chevrolet Tracker, o T-Cross fechando o top 10. Temos os resultados de hoje para entrar, não é possível saber o que vai acontecer, mas possivelmente não vai fugir muito disso daí não. E nós vamos na segunda-feira e na terça ou na quarta-feira, no período da manhã, porque como eu expliquei também, as demandas profissionais tarde e noite estão comprometidas. Então, no período da manhã, a gente vai fazer também aquele levantamento das marcas, dos totais, o quanto que o mercado está caindo, ou está subindo, está se recuperando em V. Né? Que tal? E é isso daí, gente. Quero agradecer pela audiência nessa sexta-feira, nesse horário que às vezes é um pouco difícil, né? Que muita gente sai para o almoço ou que volta do almoço, mas eu fico feliz sempre com a participação de vocês, orgulho imenso e desejando a todos um ótimo final de semana. Vai ter conteúdo ainda chegando, pelo menos o corte da mentora de finanças, mas eu quero fazer justiça ao picareta do universo automotivo que dizia que era possível a pessoa ter, lá em 2017, né, que era possível a pessoa ter R$1.000, ganhar R$1.000 e ter aí um carro, manter um carro. Vamos lá, né? Então, R$1.000 em 1º de abril de 2017. Eu não lembro quando que foi gravado. Eu acho até que foi 16, viu? R$1.000 em 1º de abril de 2016. Atualizado, R$1.347. Né? Então, você vê que falar bobagem para muitas pessoas é meio de vida. Não é o nosso caso. E é por isso que vocês estão aqui. E desejo, mais uma vez, então, para finalizar, um excelente começo de tarde. Até a próxima. Vou me consultar com a moça aí, Nelsito, porque eu realmente estou gastando muito mal o meu dinheiro.